Você sabia que o aumento do sofrimento psíquico, do estresse, da ansiedade e o nosso afastamento da natureza pode estar muito mais relacionado do que a gente imagina? E eu não estou falando simplesmente que passar mais tempo em uma floresta vai resolver todos os nossos problemas. A questão é mais profunda. Nós estamos perdendo pouco a pouco a experiência de estarmos em contato com o mundo vivo. E isso pode ter consequências tanto para nós quanto para a própria natureza. Existe um conceito que eu acho especialmente importante para entender esse processo, que é a extinção da experiência. Ele descreve uma coisa muito importante que está acontecendo na nossa sociedade atual. À medida que as cidades crescem e os ambientes naturais são degradados e a nossa rotina fica cada vez mais acelerada, mais doida e mais nas telas, as oportunidades de contato direto com a natureza, elas vão diminuindo. E quando diminuem as oportunidades de contato, diminuem também as experiências. Pensa numa criança crescendo hoje. Ela pode passar o dia inteiro dentro de casa e de carro para a escola, passar horas diante de uma tela, voltar para casa, fazer suas atividades, jogar, assistir, dormir e talvez passe dias sem nem tocar na terra, sem brincar em nenhum espaço natural, sem nem observar um animal de perto. E isso não significa que ela não gosta da natureza. Ela simplesmente não teve oportunidade de conhecer. E esse é um ponto muito importante para o conceito, da extinção da experiência, que fala justamente dessa perda de oportunidades. A urbanização, ela reduz os espaços naturais. A degradação ambiental reduz a biodiversidade que a gente pode encontrar no cotidiano. E em uma rotina cada vez mais ocupada, junto com o crescimento de atividades cada vez mais virtuais, também substitui muitas das experiências que antes aconteciam ao ar livre. Só que também existe uma segunda perda. A gente não perde só a oportunidade, o que já é muito. A gente também perde orientação. Ou seja, aos poucos podemos deixar de procurar essas experiências. Quando você cresce sem brincar na natureza, talvez não desenvolva o mesmo desejo de passar tempo nela. Quando não conhece os animais, as plantas, os ciclos do lugar onde vive, eles perdem de despertar aquela curiosidade natural. E quando outras atividades ocupam esse espaço, a natureza deixa de fazer parte da nossa vida cotidiana. Então, temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: menos oportunidade e menos disposição de buscar esse contato. E é aqui que começa um ciclo de desconexão, porque o vínculo não nasce do nada, ele nasce da experiência. Você cria um vínculo com a pessoa porque você convive com ela. Você cria um vínculo com o lugar porque conhece aquele lugar. Você se importa com os animais porque teve um relacionamento com eles. A relação, ela cria familiaridade. E a familiaridade que cria o afeto. Então, quando perdemos experiências com a natureza, perdemos também a oportunidade de criar este vínculo afetivo com ela. E ainda existe outra dimensão dessa história, tá? A literatura científica acumulada nas últimas décadas mostra que experiências com ambientes naturais estão associadas a diversos aspectos do nosso bem-estar físico e psicológico, como a redução do estresse, a restauração da atenção, o bem-estar psicológico, a vitalidade, diversos indicadores relacionados à saúde. A natureza, ela não substitui o tratamento psicológico, médico ou qualquer outra forma de cuidado quando ele é necessário. Mas a nossa história evolutiva aconteceu em estreita relação com esse mundo natural. Quando recuperamos o contato com a natureza, podemos recuperar também a nossa conexão afetiva com ela. E essa conexão está relacionada a atitudes mais favoráveis à sua proteção, a comportamentos chamados mais pró-ambientais. Isso faz muito sentido quando a gente pensa na nossa própria vida. É muito diferente proteger uma floresta que existe apenas como uma estatística do que proteger um lugar que a gente conhece. Um lugar onde você passou a infância, onde conheceu as espécies, a biodiversidade, onde viveu experiências importantes para a sua formação. Aquilo ganha significado para a gente e passa a importar. Só que existe uma questão que para mim é fundamental. Estar na natureza não significa necessariamente se relacionar com ela. Você pode passar 2 horas numa floresta olhando para o celular.
pode chegar numa cachoeira, tirar uma foto e ir embora. Pode até subir uma montanha, mas pensando só em chegar lá no topo. Você estava na natureza, mas você realmente se encontrou com a natureza? Quando a gente fala de reconexão, a gente não está falando só ir num ambiente verde, estamos falando de relação. E relação, ela exige uma presença, uma atenção, uma abertura para ser, para sim o afeto florescer. É olhar, escutar, sentir, perceber e assim poder encontrar beleza, criar significado. Isso é experiência. E a experiência é a matéria-prima para o vínculo. Uma floresta, ela pode ser definida cientificamente como um ecossistema, mas ela também pode ser o lugar onde você encontrou o silêncio, onde você viu com seu filho um animal pela primeira vez, onde você esteve com alguém que você ama. Assim, o lugar ganhou um significado profundo, é mais do que um lugar. E é aqui que eu quero trazer um conceito muito importante, o pertencimento ecológico. Um artigo que eu deixei aqui na descrição parte justamente a uma crítica. Uma crítica a essa maneira como a nossa cultura costuma pensar o indivíduo. A gente está muito acostumado a imaginar o eu como uma coisa isolada. Eu aqui, o mundo lá fora. Eu sou um indivíduo e a natureza é o ambiente onde eu vivo. E nessa visão, a natureza acaba facilmente se transformando num objeto, num recurso. Mas existe outra possibilidade de compreender quem nós somos, quem nós realmente somos. E ela está presente em muitos saberes indígenas e tradicionais. A ideia de que o nosso eu não existe separado das relações que sustentam a vida. Eu não sou apenas um indivíduo, eu sou filho de alguém. Eu faço parte de uma família, de uma comunidade, de uma cultura, de um território, faço parte de uma história. E em uma escala ainda maior, eu faço parte de toda a teia da vida. E é isso que é o conceito também que o parentesco relacional procura expressar. A ideia de que os outros seres que compõem o mundo não são simplesmente objetos que estão ao nosso redor, são parentes. As plantas, os animais, os rios, as montanhas e a própria terra. E isso eu acho que muda completamente a pergunta, porque se a natureza é um objeto, a pergunta é o que eu posso tirar dela? Mas se a natureza é um parente, a pergunta passa a ser como eu me relaciono com ela? E isso muda completamente tudo, porque parentesco envolve reciprocidade, envolve respeito, envolve cuidado, envolve responsabilidade. E é aí que aparece o pertencimento ecológico. Não é simplesmente pensar intelectualmente, nós fazemos parte da natureza, não. É uma transformação muito mais profunda na maneira de como percebemos quem somos. E esse artigo ele fala de diferentes dimensões de pertencimento. Por exemplo, existe uma dimensão cognitiva. Eu compreendo que eu faço parte de uma teia de relações e que a minha vida depende de inúmeras outras formas de vida. Mas aí não fica só na cabeça, existe uma outra dimensão, a dimensão afetiva. Eu começo a sentir. A minha capacidade de compaixão, ela pode ultrapassar os limites da minha própria espécie. E eu começo a me importar com aquilo que vive ao meu redor. Ainda existe uma dimensão que ele chama de volitiva, que tem a ver com a responsabilidade. Eu não apenas percebo a interdependência, eu sinto que tenho uma responsabilidade diante dela. E existe também uma dimensão motivacional. Essa percepção começa a orientar as minhas ações. Eu quero cuidar, eu quero proteger, eu quero participar da regeneração daquilo que sustenta a vida. E olha como isso muda a lógica. Porque não é eu preciso cuidar da natureza porque alguém disse que eu tenho que cuidar. É eu cuido porque isso faz parte de quem eu sou. E essa é uma diferença enorme. E talvez seja por isso que algumas experiências na natureza sejam tão poderosas. Porque existem momentos em que a gente sente que alguma coisa é maior do que a nossa própria experiência individual. Aquele encantamento diante de uma paisagem, o céu cheio de estrelas, uma floresta imensa, uma baleia no oceano. Esse sentimento de pequenez diante de algo muito maior. Na psicologia, uma dessas emoções é chamada de Aoi Experience, que a gente pode traduzir como um deslumbre, um encantamento, aquele maravilhamento.
E esse tipo de experiência pode deslocar um pouco o nosso olhar de nós mesmos. Por algum instante, o mundo deixa de girar em torno do nosso pequeno eu. E talvez seja justamente aí que o pertencimento pode ser experimentado. Eu não estou diante de uma coisa, eu faço parte. Eu não estou observando a teia da vida de fora, eu sou parte dela. E quando essa percepção começa a acontecer, a transformação deixa de ser apenas ambiental. Ela também é uma transformação de identidade, porque a forma como eu ajo no mundo depende, em grande parte, de quem eu acredito que eu sou. E se eu me percebo como um indivíduo separado, independente e superior à natureza, é muito fácil enxergar o mundo como um conjunto de recursos disponíveis ali para mim. Mas se eu me percebo como parte de uma teia da vida, as minhas escolhas começam a ganhar outro significado. O que eu consumo, como eu me alimento, como eu trato os animais, como eu cuido do lugar onde eu vivo, como eu educo os meus filhos, como eu uso meu tempo, como eu me relaciono com as outras pessoas, tudo. E até a maneira como eu entendo o meu próprio bem-estar muda. E aí aquele ciclo que começou com a desconexão pode começar a funcionar na direção contrária. Mais contato, mais experiência, mais familiaridade, mais afeto, mais pertencimento, mais cuidado, mais proteção. E quanto mais protegemos os ambientes naturais, mais oportunidades criamos para que outras pessoas também tenham experiências com a natureza. E o ciclo se retroalimenta. Por isso eu acho que falar de reconexão com a natureza é muito mais do que falar para as pessoas fazerem trilhas ou passarem mais tempo em parques. É falar sobre recuperar uma experiência, recuperar uma relação, recuperar um vínculo verdadeiro. E em última instância, recuperar uma percepção de quem nós verdadeiramente somos. Lembrar que o nosso corpo veio da terra, que respiramos graças a outros seres vivos, que dependemos da água, do solo, das plantas, dos animais, dos fungos, dos micro-organismos, que fazemos parte de uma história muito maior do que a nossa própria história individual. Nós não habitamos a natureza, nós somos parte dela. E talvez seja por isso que a reconexão seja tão poderosa. Porque quando recuperamos o vínculo com o mundo vivo, não estamos apenas fazendo alguma coisa pela natureza, o que já é muito, né? Estamos recuperando parte da nossa própria experiência de estarmos vivos, de quem nós somos. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, experimente fazer uma coisa diferente, deixa a pressa de lado, deixa o celular, deixa a necessidade de estar fazendo alguma coisa. Não vai conquistar a natureza, vai se encontrar com ela. E talvez quando você estiver ali em silêncio, você perceba uma coisa muito simples. Você não precisa criar o vínculo, você só precisa se lembrar que também já faz parte dela.